Cristo Jesus já existia desde a criação de todas as coisas, e ele estava com Deus, e ele é Deus. Tudo o que existe foi feito por ele. Jesus é a fonte da vida eterna. Quem crê nele viverá para sempre, mas quem não crer, apenas a morte o espera. Pois já está condenado, segundo consta em João 3,18. Este mundo, ele segue um caminho sem rumo, os quais são os caminhos do abismo, cujo fim resultará nos destinos de morte. E a condenação de Deus é esta, que a luz veio a este mundo, contudo os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, já que quem pratica o mal odeia a luz, temendo que seus pecados sejam expostos, visto que são feitos na escuridão. Eles são como os animais peçonhentos, os quais se escondem debaixo das pedras, e quando se ergue a pedra, vem a luz e eles fogem e correm para o seu esconderijo. Assim, a luz não é bem-vinda para eles. O lugar deles é nas trevas. Todavia, aquele que pratica a verdade vem para a luz, para que se os outros vejam que neles é feita a vontade de Deus. Ora, e quem é que intentará acusação contra os escolhidos de Deus, já que é Deus quem os justifica? E quem é que os condena? Quem nos irá separar do amor de Cristo? Porventura, seria a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor dele somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. E em verdade sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam o seu Deus. As ovelhas buscam a luz, a qual é Cristo, ressuscitado. Ele as chama como um pastor, e elas o seguem. Entretanto, de forma nenhuma seguirão a um estranho. Antes, fugirão dele, pois não reconhecem a voz de estranhos. E todo aquele que vai a Jesus diferentemente do que este mundo aqui faz, de forma nenhuma será lançado fora. Este mundo pode os odiar, mas Deus os ama. E como prova disso, deu o próprio Filho para morrer e salvar todos os que creem em seu Filho. E ninguém pode ir a Deus senão por meio de Jesus, o qual disse: vinde a mim. Sim, ele não disse vinde por intermédio de alguém a ele, mas ide a ele. Dessa maneira, sigamos a voz do Senhor. Vamos diretamente para a porta, vamos a ele, o qual chama a todos os que estão cansados e oprimidos. Ele os aliviará, tendo dito: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É fato inegável que ao mundo as coisas de Deus parecem ser loucuras, já que eles buscam entender pela razão. Só que quando eles abrem a Bíblia, se deparam com algo codificado, o qual eles não possuem a chave e nem conhecimento necessário para. Então é como uma língua estranha, que o Senhor não deixou acessível aos sábios e entendidos da terra. Deve-se destacar que e todos devem compreender o que consta em João 3,31, onde Deus nos revela que aquele que vem do alto é superior a todos. Nós somos da terra e falamos das coisas da terra, mas ele vem do céu e é superior a todos.
ele dá testemunho daquilo que viu e daquilo que ouviu. E todo aquele que aceita seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro, pois ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá sem limites o Espírito. O Pai ama o Filho e pôs tudo em suas mãos. E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A luz é quem dá esperança e é quem garante em vida a certeza do destino eterno da ovelha. Como Jesus disse em João 5,24: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em juízo, mas passou da morte, estado anterior, para a vida, estado posterior. Assim, a salvação é imediata ao se crer em Jesus. Do mesmo modo, foi com o ladrão da cruz, que creu e foi salvo naquele momento, sem ter feito qualquer obra em vida. E hoje, pela graça, somos salvos, por meio de fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Portanto, a sua palavra afirma que, na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus, e ressuscitarão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para terem a vida eterna, e aqueles que continuaram a praticar o mal ressuscitarão para serem julgados. E se ainda existirem dúvidas sobre o que devemos fazer para realizar as obras de Deus, Jesus deixou claro e explícito que a obra que Deus quer de nós é que creiamos naquele que Ele enviou, Jesus Cristo, homem e Deus, o Filho do Criador, o nome que está acima de todos os nomes. Para Ele, todo poder, honra e glória, agora e para todo sempre. Amém.